podcast da Fran Franceschi no ar, diretamente aqui de São Paulo. E hoje a minha convidada é uma mulher muito, muito especial, porque de fato ela, desde lá do comecinho, desenhou toda essa trajetória do Fran Franceschi. É uma mulher inspiradora, uma mulher em que realmente faz uma transformação na vida das pessoas, assim como ela fez na minha. E ela é uma mulher apaixonante, apaixonada pela vida, além das Três Marias. Um privilégio, uma honra estar com Bianca Maxudi. Muito obrigada por estar aqui, de verdade. Eu que agradeço o convite, uma honra. Nossa, eu estou super em casa, né? Porque... e muito emocionada, eu estou de verdade. Eu também. Porque lá no começo, vamos falar assim, uns 4 anos atrás, quando a gente conversou, eu tinha muita insegurança, não que ainda hoje eu tenha, mas com um nível um pouco mais trabalhado, né? Sim. Mas eu não imaginava essa proporção toda, e chegar aqui em São Paulo e ter essa possibilidade de estar entrevistando você, realmente a gente sente, sabe aquele orgulhozinho do tipo, eu tô conseguindo, eu tô evoluindo. Pode ter orgulho. Muito obrigada mesmo, tá? Bi, eu vou te apresentar aqui com o seu currículo para as pessoas até mesmo entender toda a sua trajetória e a gente começar pelo começo, tá? Okay. Então a Bianca, né? A Bi, amiga, vai ficar uma coisa muito pessoal, você aí, a gente é amizade, entendeu? É isso. A Bianca, ela se formou em administração na FAAP, depois fez uma MBA em Business School em São Paulo e depois Nova York. Tudo isso na parte de administração. Como que foi esse olhar para a administração? Que eu, na época dos meus primos escolhendo faculdade, todo mundo ia para administração, que era mais fácil, né? Você foi nesse caminho também ou você foi porque já uma visão de querer transformar, de contribuir com marcas, com empresas? Não, eu acho que foi um mix, Fran. Eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, descobrir coisas era para mim interessante, e a administração vinha com esse olhar amplo. Podia até ser que falassem mais fácil, mas ele tinha na dúvida, ele te abraça de qualquer maneira. E eu tinha uma grande inspiração de vida que já era meu pai, como homem e como profissional, que eu assistia o que ele fazia na vida, apesar dele ter sido formado engenheiro. Então, o mix de quero ser como ele, mesmo já com 17 anos, junto com o descobrir coisas, eu migrei para dentro de administração com um olhar financeiro, mas já numa coisa de o financeiro vai me levar a transformar outras coisas. Então. E aí, onde que foi as primeiras empresas em que você já começou? E aí a gente já dá esse sobressalto para que hoje você está fazendo. Perfeito. Então, basicamente na trajetória, eu, como eu falei, seguia meu pai e fiz estágio na empresa que meu pai trabalhava, que na época chamava TVA, que era a TV Abril, que era o começo da TV paga no Brasil. Toda a minha jornada foi negócio, marketing, mas sempre no mundo de entretenimento e mídia. Até 2019, mais ou menos. Então, eu comecei no lado da operadora, distribuidora de sinal, depois fiquei muitos anos na Claro, que foi onde eu criei ali um pouquinho mais de corpo de produto, e depois migrei para a Globo, ainda nesse mundo do entretenimento. De lá eu mudei de indústria e de foco, depois posso contar um pouco mais, e aí caí onde eu estou hoje, que é dentro de uma consultoria, que eu tento trazer o olhar que eu consegui adquirir de todo esse universo e trazer uma inovação, uma transformação para dentro de outras empresas. Aí quando você fala assim, esse universo mágico, né, de Globo com Claro, e quando você fala assim, transformar esse universo assim, hoje, com esse digital cada vez mais correndo, e acredito que a gente cada vez mais busca conhecer que ainda é tudo novo. Como que é esse desafio, Bia? Eu acho que, acho que a gente se desafia todo dia. Como eu falei, dentro da curiosidade, eu sempre gostei de entender as coisas e sempre tive gestores e pessoas que passaram pela minha vida que me inspiraram muito. Então, eu comecei no mundo analógico, né? A idade da gente, eu estou bem disfarçada, mas já tenho o caminho. Então, o começo era um olhar analógico, onde você fazia uma pesquisa e uma pesquisa durava 2, 3 anos até você falar, agora eu preciso fazer de novo para entender o que mudou. O que o digital trouxe foi, esquece isso. E todo dia você tem informação nova. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é continuar no olhar de curiosidade, na escuta. Porque, assim, se você não ouve, você se ilude com a sua própria ideia ou com o seu próprio produto, e aí você corre o risco de vender o que não está sendo comprado. Então, acho que isso completa, ou para você ir para o digital, você tem que criar uma mente flexível, escutar 2, se falar 1, até você ter consistência para conseguir navegar nesse mundo. E aí a gente vai sendo assolado, agilidade é uma coisa que faz parte da vida.
de filhos ao mundo profissional. E no entretenimento, então, um desafio é maior ainda, né? Porque hoje prender atenção e se disputar numa TV com hoje um eletrônico nas mãos é um desafio muito grande. Sem dúvida. É o que você hoje também está fazendo. Fala um pouquinho do que você está fazendo hoje. Tá. Dentro da Matos Project, que é a consultoria estratégica que eu estou hoje, qual é o nosso objetivo lá? É transformar, é trazer caminhos, é ver possibilidades para uma série de clientes diferentes, que vão de empresas de tecnologia ao mundo do futebol. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo de entretenimento, e eu tive essa vida baseada muito no entretenimento, era como entreter as pessoas, como levar uma diversão às pessoas. Antes você tinha... E eu trabalhei muito no universo de esporte, mesmo dentro da Globo, eu carregava ali um portfólio esportivo. O esporte no Brasil, a gente que é apaixonado por ídolos... e tem no futebol a grande raiz. Então, o futebol ele demorou mais para absorver esse mundo de não vou assistir. Né? Porque o esporte, principalmente futebol, ele é uma paixão nacional. Então, o público é muito cativo. Então, a transformação do tempo que o futebol levou para sentir isso foi maior. A partir desse momento, você começa, quer dizer, entendendo a evolução das coisas, era como que a gente adapta outros conteúdos para dentro desse universo futebol. Eu vou ter uma geração que vai assistir 90 minutos, eu tenho uma geração que assiste os melhores momentos, eu tenho uma geração que só quer ver o highlight, eu tenho uma geração que quer ver o grupo de gols que teve, ou quer... Né? Então, a mudança do consumidor foi muito grande. E, de novo, acho que se você consegue... E eu sou apaixonada por entender o que o consumidor pensa ou como que eles se comportam. Quando você consegue acompanhar isso, é menos desesperadora a transformação. Então, hoje, falando do nosso cliente de esporte, né, dentro da Matos, a Libra é um conjunto de clubes. Então, dentro do Brasil, né, você tem muitos clubes e hoje você tem 2 ligas que têm o objetivo de ver o futebol não só como um entretenimento, mas como um negócio. Com certeza. Então, como que eu levo tudo? Como que eu me inspiro na Premier League, que hoje é apaixonante e admirada por todo o mundo, e como que a gente faz o nosso futebol, o nosso celeiro de jogadores, a nossa paixão nacional também ser exportada nesse sentido. Então, continua. E principalmente futebol, porque eu vejo lá com os meninos, né? O Enzo e o Francesco, eles consomem futebol mesmo. Quando não estão aqui no YouTube, né? Exato. Estão na TV. Isso. Então, quando você olha, é um mercado muito desafiador, porque desde o adulto, sim, do pai que influenciou o filho, isso, e também as mulheres vindo muito para esse mundo do futebol. Exatamente. Né? Então, o seu trabalho estratégico, só para a gente entender e ficar mais assim claro, é exatamente analisar esse público e buscar uma estratégia para que isso tanto vire negócio, como você também prenda a atenção do produto do consumidor final. Também. E rentabilize. E rentabilize. Porque o objetivo dos clubes é gerar verba para poder continuar, é como uma empresa. Né? Então, internamente, existe um anseio por gerar uma receita. E um dos olhares que a gente tem é que tipo de receita eu posso gerar. Seja na negociação dos direitos de transmissão, que foi uma grande coisa que a gente conseguiu, junto, né, dentro da Libra, fazer com a Globo, por exemplo, que é o grande contrato de direitos que a gente tem doméstico, até buscar fora outros broadcasters ou outras empresas parceiras que queiram comprar o direito do nosso futebol. Então, como que você valoriza? O que você mostra lá para fora? Então, a gente traz negócios que fazem muito sentido, que compõem a receita de um clube hoje, mas eu também tenho que olhar outras coisas. O que o consumidor jovem hoje consome dentro do futebol? O que faz sentido? Faz sentido procurar uma parceria de um gaming? Faz sentido criar um novo negócio que não existe hoje, mas que conversa com esse público ou com o público mais velho? Público mais velho, talvez eu vá para um olhar de consigo criar colecionáveis ou coisas diferentes que eu posso atrelar a uma geração. Então, você tem que estar muito... Por isso que eu falo, o meu grande olhar hoje é olhar de fora para dentro. Então, o que eu tenho de oportunidade fora e que eu posso ajudar o clube ou a transformar num produto ou trazer uma nova oportunidade de receita? E qual país que acaba sendo uma inspiração que você olha lá para fora? Porque falando de futebol, com certeza é Brasil. Mas que país que você também olha como uma inspiração? E em comportamentos aqui, você olha mais para o público jovem, se é que a gente pode classificar, ou ainda continua sendo os mais velhos,
o vô, eu acho que é um pouco pai, de tudo. Um pouco de tudo. Eu acho que você tem que continuar cultivando aqueles que são mais velhos, mas eles não vão sustentar o nosso futebol para sempre. Então, como que eles, de alguma maneira, cativam, como você falou, como que o Edu cativa os meninos, de certa maneira, porque eles são um espelho da gente, os filhos, né? Então, ali você cria uma conexão. Se for uma conexão rasa, ela morre rápido. Se for uma conexão mais profunda, ele vai carregar de outra maneira para a vida. Só que ele não vai carregar da maneira que o pai carregava. Talvez ele carregue com cards, ou álbum de figurinha, ou um álbum digital de figurinha, ou memes que você faz. Então, assim, você tem que conversar com todas as gerações. Aquela que hoje te gera já uma receita e uma audiência, até aquela que vai ser responsável pela sua receita e audiência. Então, você tem que olhar todos com objetivos diferentes. Entendeu? Senão, você corre o risco de morrer rápido. E como que você trabalha esse cuidado para não ter um fracasso, ou não ter um... Porque a gente está falando aí, vamos falar da palavra Ibope, né? Você sempre tem que buscar uma alta. Mas eu vejo que, assim, que o universo futebolístico, ele é gigantesco. Como que vocês trabalham em crise? Como que é essa formação de pensar que, olha, a gente não seguiu tantos pontos como nós queríamos? Como que você trabalha... olhando a concorrência, quando vocês caem, como faz para levantar esse 360? Assim, dentro do universo corporativo, é um olhar, dentro do universo de consultoria é outro. Quando a gente fala do mundo corporativo, você tem que estar o tempo inteiro atento ao que os demais estão fazendo, mas você não pode correr o risco de ficar só fazendo isso, porque senão você para de olhar lá na frente. Então você fica enxugando gelo o tempo inteiro, porque alguém vai fazer uma coisa diferente ou melhor. Então, parte do tempo tem que ser o que eu olho para poder pensar em algo diferente e sair na frente. Ao mesmo tempo, se eu falhei e o cara do lado foi melhor, aprender também faz parte. Por isso que eu falo, tem que ter a escuta. Falhei. É que o mundo digital, você falha rápido, retoma rápido e dá tempo de você reagir. Né? O nosso mundo anterior, ele demorava mais, tanto para você perceber a queda, quanto para você reagir. Por isso que eu falo, a gente tem que estar no dia a dia, entendendo as novas dinâmicas de mercado. E isso para qualquer universo. Então, no mundo o que muda para mim hoje, dentro do olhar, é que eu não estou dentro do clube. A dinâmica do dia a dia não faz parte. Faz parte entender, por exemplo, fazer a gestão de um contrato que a gente fechou. Então, como que eu ajudo os clubes a entender essa dinâmica, ao mesmo tempo que eu estou olhando para o mercado de novo, que o mercado quer comprar e trazendo outras oportunidades. É diferente de quando você está dentro, no centro. São outros tipos de olhares. Mas você também, e assim, só pra gente complementar, o país, assim, que país que você vê como uma base, assim, pra gente? Estados Unidos, acho que Europa. É muito forte. A Europa, ela ainda... NFL, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar de não ser um futebol como o nosso, é o futebol americano, eu tenho que olhar o que ela faz. E Super Bowl também, né? Exato. Ela hoje é a maior geradora de receita de esporte. Então, ela passa o futebol. Ela está acima da Premier League. Porque ela criou um universo enquanto liga também. Então, ela não é só o jogo. Ela é o jogo, ela é os jogadores, ela é a instituição, ela é a marca, ela é naming rights. Ela foi criando negócios ali e uma relevância mundial. Então, quando eu olho para os Estados Unidos, eu olho muito mais para ela do que para a MLS, por exemplo. Quando eu vou para a Europa, você vai para a Premier League, você tem a Série A da Itália, então você tem outras ligas, a Bundesliga. Então, onde eu estou hoje, enquanto o Brasil, enquanto a gente é a 6ª maior liga de recall, que as pessoas entendem e conhecem, a geração de receita nossa é pífia perto dos outros. Então, dentro hoje desse olhar de futebol que a gente tem, é como que eu chego lá. Então, primeiro eu vou chegar ali na Bundesliga, depois como que eu vou chegar, né? Em que momento eu posso ser uma Premier League? Porque o que a gente exporta de jogadores, inclusive, já se faz conhecer enquanto futebol. Então, é todo um complexo. Então, hoje, eu diria que eu começo pela Europa, mas eu também olho o beisebol. O beisebol está numa queda hoje, por quê? Porque ele não olhou o consumidor novo. Ele é um jogo longo, de pessoas muito mais velhas que ficam horas dentro do estádio, e aí ele não conseguiu cativar o jovem. Então tem uma hora que ele começa a cair, ele já teve seu estrelato. Então, o futebol, pra gente, eu vejo o futebol caindo no Brasil? Não. Mas hoje seus filhos têm a camisa do time deles e várias de outros países. Sim, verdade. Né? Lógico que a gente sabe que o consumidor de futebol, ele tem um time. Ele não tem o segundo time, não existe. Né? Ele pode ter simpatia, mas ele tem um time e o outro ele vai gorar. Né? Vai querer... Então, é diferente, mas lá fora ele pode ter vários.
Então, como que a gente também passa a ser um outro time lá fora? Não só enquanto a camisa Brasil, mas enquanto camisa Flamengo, enquanto camisa Palmeiras, enquanto camisa São Paulo e outros. Então, é esse olhar. Quando eu estou ainda no mundo do futebol. Quando eu tenho um outro cliente que tem... Eu ia te perguntar isso. É um outro olhar, um outro olhar, mas dentro de uma mesma metodologia. Como que eu entendo o mundo fora, dentro deste universo que eu estou cuidando? Então, tem um cliente nosso que tem um serviço de BPO, de folha de pagamento, de benefícios. Então, ele tem um sistema que ajuda empresas a ter uma folha de pagamento correta, sem risco, empresas grandes. Isso é um problema muito grande. A gente tem uma legislação complexa. Então, quando ele chama e fala, eu preciso de ajuda no caminho. Legal. Eu tenho que estudar esse universo. Então, eu não vou estudar a venda de um sistema. Eu vou estudar quem compra. É uma pessoa do RH. Quem é o RH? Aonde o RH está hoje? Como ele está se sentindo? Para onde ele está indo? Qual é a tendência de importância dentro dos pilares de RH? Então, eu tenho que entender o contexto, e a gente tem uma metodologia muito bacana dentro da Matos, de autoria do Silvio, que é o fundador também, que eu entendo o contexto. Então, eu tenho que fazer desk research, dependendo, eu contrato uma pesquisa de fora. Eu vou entender o universo de hoje e de amanhã, e aí eu falo, agora eu entendi. Eu faço entrevista com todas as pessoas internas, eu tenho que entender um contexto. E aí eu consigo traçar uma perspectiva. Olha, o RH hoje ele está com tanta coisa que ele está desesperado. Então, ou você pode vender um sistema, ou você pode vender uma solução para ele, de eu te ajudo, eu pego na sua mão e te ajudo a... Né? Então, aí você traz um panorama para a empresa que, às vezes, o fato de estar dentro do universo, ele não consegue ver. Então, acho que essa é a nossa maior função. E esse tempo de análise depende, logicamente, do estado, né? Vamos dizer assim, não é nem da doença, né? Da dor, né? Da dor, é dor. Você consegue entregar esse plano, demora às vezes mais de um ano, às vezes menos de um ano. Lógico, tudo depende do tamanho da empresa e do qual objetivo que ela tem. Eu preciso me reposicionar. Então, para eu me reposicionar, é um tempo, porque eu vou pegar essa fase da metodologia. Quando eu falo eu preciso criar novos caminhos, eu preciso de um tempo maior. Então, quando a gente fala da etapa de entendimento, de contexto, de desenho de caminhos, você está falando ali em 5 meses, a depender do tamanho da empresa. Pode ser uma coisa pontual. Então, tudo varia no projeto. E como que hoje vocês, lá dentro da Matos, porque eu vejo assim, que você hoje está mais na parte de entretenimento, você acaba falando com outros projetos também. Outros projetos. Eu acho que o mais encantador dentro da consultoria é você ter diferentes indústrias, diferentes clientes, com diferentes dores. Então, quando chega um cliente com uma determinada dor, a primeira coisa que a gente faz, aí cada um ali dentro, todo projeto tem uma liderança, então, no meu caso, eu vou buscar dentro da minha trajetória aonde eu usei processos ou que tipo de ações eu tive e que combinam. Perfeito isso. Porque não necessariamente o fato de ser indústria diferente, você tem que fazer as coisas completamente diferentes. É uma adaptação. E isso é muito incrível. Assim, eu tive uma convidada que é a Priscila Monteiro, que ela é uma referência em moda, ela é PR da Louis Vuitton, e num talking que a gente participou do Pátio Batel, a gente falava desse universo fascinante da moda, que está crescendo cada vez mais, é um mercado mega aquecido. Então, assim, um exemplo é criar essa experiência e mostrar para a marca que ela pode sim, por exemplo, unir café com joia, como a gente está tendo o espaço da Tiffany. Isso. Que já está super assim, né? As pessoas já não têm mais lugar, não tem... Porque as pessoas querem viver isso, sim. né? O mundo digital trouxe isso. E aí eu vejo que também é um grande aprendizado tudo isso para a gente. Sim. E para vocês, na Matos, quando você olha assim, mas esse cliente pode sim se unir com esse, e às vezes eles jamais na vida imaginaram essa união. Sim. É porque eu acho que esse movimento de disrupção, vamos chamar de... não existe mais regra. Então, antes, você até falou de moda muito, muito bacana. A moda era definida. E você seguia ou não seguia. Agora, principalmente porque o consumidor tomou voz, então ele tem voz. Ele não ouve o que é, ele ouve a tendência. Mas se ele quiser, ele vai criar dele. Então, essa disrupção, para mim, vem do consumidor, foi o que extrapolou. E aí, várias marcas pararam, né? Tem marca que vai entrar em pânico,
Tem marca que vai continuar tentando fidelizar o que ela tem, e tem marca que fala assim, para eu crescer em receita, eu tenho que abrir. E abrir junto com essa nova experiência, né? E propor experiência, que tá muito Exato. todo mundo falando isso, né? É isso, porque assim, todos querem viver tudo. É. E antes eram poucos que viviam. A gente tinha um olhar no internacional, que lá tudo era maravilhoso. A gente ainda tem um pouco disso. Né? Mas você traz para os consumidores e para todas as pessoas que querem, elas podem optar pelo que quiser. E experiência é uma tendência que já vem de um tempo e agora ela está latente. Tudo é uma experiência. Tomar a água é uma experiência. Então, aonde eu ponho esta água é uma experiência. Então, coisas que a gente não prestava atenção antes, hoje você presta em tudo. E como que vocês trabalham lá dentro da Matos, que eu acho formidável essa forma de construção, porque quando nós construímos, né, que eu busquei a sua consultoria, você trouxe uma visão que eu jamais imaginava que eu pudesse realmente viver ou me enxergar. É legal a gente ser vista pelo olhar de um profissional, sim, né? Sim. Quando vocês olham um projeto... vamos dizer aí, até mesmo do entretenimento. Perfeito. A gente sabe que é automático ter um influencer junto, né? Sim. Tá, perfeito. E quando aquela marca não enxerga um influencer, mas a partir de vocês, aquilo acaba fazendo sentido, e aí ela fala, por que eu não pensei nisso antes? Realmente o influencer ele vem para agregar, porque eu sou a defensora do digital influencer. Eu acho que as pessoas, quando veem pessoas reais, usando isso de maneira fluida, Sim. tem uma sinergia, um casamento muito positivo. Não tenho dúvida, que tudo faz parte da conexão. E de novo, acho que quando uma empresa ou quando um influencer nos procura para algo, seja para alavancar receita, seja para um novo posicionamento, o mais importante é eu entendê-lo. Quando eu falo do cliente grande, eu preciso entender qual é a dor dele. E o que eu proponho para ele? Será que ele é um perfil de que precisa de um grande influenciador ou ele precisa de influenciadores menores? Será que um influenciador é alguém do conselho que tem uma importância dentro daquele mercado? E por que a gente não usa um ativo que a gente tem interno? Então, quando a gente fala de influenciador hoje, eu acho que, indo pela palavra, é alguém que influencie. Né? Então, pode ser que eu precise de uma influência naquela região, então eu vou num micro-influenciador, que ali ele é macro dentro da comunidade dele. Se eu vou para um posicionamento Brasil, eu talvez precise de um investimento maior, e tudo também vai depender do bolso. Eu quero crescer em 3 meses. Dinheiro. Então, você me entrega um dinheiro, que aí eu te trago a Fran. Entendeu? Não, eu não tenho tudo isso de dinheiro. Beleza, então eu vou procurar... Onde você precisa aumentar o seu market share, por exemplo. Vamos supor que é uma empresa, eu preciso aumentar meu market share no interior de São Paulo. Então, é lá que eu preciso buscar pessoas ou empresas, pequenas empresas, que influenciem o target daquela empresa. Ou, no caso de... A gente já teve clientes, inclusive, como Fran. Né? Então, quando eu estou falando com a pessoa, o raciocínio é o mesmo. Então, eu tenho que entender a Fran. Quem ela é? Qual é a dor que ela sente hoje? E aí eu olho para fora e falo, dentro do universo que a Fran quer atingir, o que as pessoas buscam? Conexão todo mundo busca. Então, se alguém te falar, precisam de conexão, releva, porque isso é básico, né? Então, assim, além da conexão, o que elas precisam? Elas precisam de um perfil de vida real. Então, eu vou falar com mães com filhos. Então, eu tenho esse perfil. Pessoas que não ligam para a música. Eu tenho Então, você tem que construir. Então, eu tenho que te entender para saber quem que eu busco de espelho lá fora e se essas pessoas querem a mesma coisa que você está vendendo. Exatamente. Seja enquanto pessoa, seja enquanto empresa ou enquanto marca. Mas tem algo assim que todo mundo meio que... acaba consumindo, ou seja, todo mundo tem marcas que adoram olhar família, mesmo que ela não tenha um produto específico para família, ou tem alguma coisa assim que é tudo inevitável? É como vocês, eu acho que hoje assim, a tal da conexão é inevitável, porque no final o consumidor é um só. É o mesmo consumidor que você vai ter o share of pocket dele. Então, se eu preciso de receita, como que eu vou tirar dentro da receita que ele tem? Eu preciso ser relevante. Então, não é só me conectar, é me conectar e trazer para ele um benefício que seja relevante a ponto dele me gerar uma receita. Ou eu tenho que me posicionar de uma maneira que eu vou ser mais visto por outros que eu quero que me gerem a receita. Então, tudo é a cadeia.
Entendeu? O processo, por isso que eu falo, o processo não é tão diferente. Mas se você não adaptar quem é o seu cliente, quem é o consumidor dele, você vai ter as mesmas ideias. Então você tem que contratar um influenciador, você tem que gastar aqui. Por que eu tenho que gastar em mídia? Talvez eu não precise de mídia agora, eu preciso de uma outra mídia. Ou preciso só de influenciadores em região. Então, por isso que eu falo, assim, o que é o fascinante de descobrir? E o trabalho é muito personalizado mesmo, né? Sem dúvida. É um trabalho de realmente então, olhar... Hoje eu conheço outras indústrias. Eu falo, poxa, mas a indústria de Creator Economy me ensinou muita coisa. E quando eu vou para a indústria do RH, tem coisas daqui que de novo, são as mesmas pessoas. Hoje você fala com pessoas. Entendeu? Exatamente. Então, a mesma pessoa que consome o brinco é a pessoa que precisa de um patrocinador. Mas é a mesma pessoa que quer ser ouvida por um RH. Exatamente, então, eu sinto isso também. É isso. Até mesmo quando a gente... Não, mas eu vejo cada vez mais e sinto isso, e muito mais depois que eu virei mãe. Você entrar numa loja que você tem uma vendedora que ela também é mãe, ou que ela não precisa necessariamente ser mãe, mas ela atende muitas mães que estão ali, então todas meio com mesmas dúvidas, então ela vai fazer uma venda muito mais diferenciada, uma venda muito mais profunda, né? Exatamente. E isso cria um vínculo. Eu acho bárbaro isso e acho que vale para tudo na vida, não simplesmente a marca em si. Hoje a gente tem aí o Fran Franceschi, que acabou virando uma marca, e quando eu decidi o Fran Franceschi como uma marca, porque não tinha outra pessoa para carregar falar do nome como eu mesma, Sim. da minha essência. É isso. Né? Porque você é o seu produto. Exatamente. Isso sou eu mesma. Em qualquer lugar, quando estou consumindo, quando estou falando de uma marca que realmente eu me espelho e vejo que faz sentido, aí a gente fala com verdade, a gente entrega uma coisa assim, genuína. Isso. Lógico, tem os valores por trás, porque todo mundo precisa. Mas os seus valores vão combinar com certeza. Pessoas. Genuíno também vai ser a troca. Perfeito, Bia. Eu queria saber agora desse lado mais maternidade, porque eu sei que você é uma mega workaholic. Já fui mais. E como que é conciliar com as duas Marias, se dividir com aquelas lindas, mais ainda com uma vida de esposa, casa? Como que você se divide nesse universo? Aí como que você faz para você mesma todo esse trabalho de organização? Bom, eu sempre gostei muito de fazer, sempre. Então, o trabalho, tive momentos no trabalho onde ele foi minha prioridade. Momentos corretos e momentos que você desperta e fala, tô trocando as prioridades. Então, para mim, na minha experiência, maturidade. Sempre trabalhei muito porque eu gosto de trabalhar. Eu também. Então, durante 12 anos, quando eu estava na Globo, eu ia toda semana para o Rio e dormia no Rio. Então, absolutamente toda semana. Tinha semana que eu ia 2 vezes, mas normalmente eu ia uma, dormia um dia, voltava. E pari minhas filhas assim. E fui criando elas assim, feliz. Quando começa a ser difícil você ir toda semana, ou é porque tá desequilibrado, né? E aí vem o olhar mãe. E elas não sentiam isso, mas eu sentia. Lógico que sempre tem uma mãe ou outra também que te irrita, porque no grupo de mães está sempre presente, aí você fala que quero matar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma maturidade de, ok, agora eu tenho que inverter. Então, acho que quando a gente passa a ser mãe, a gente ainda está num estágio de trabalhar muito. E aí você tem que fazer esse trade-off de como agora eu vou ser mais mãe. Acho que quando elas começaram a demandar mais, eu fui entendendo que talvez o meu tempo ali estivesse acabando, porque a minha conexão aqui era mais importante. E a gente vive, de novo, no mundo digital, que a gente falou, de flexibilidade, de agilidade, e você tem que estar todo o tempo, e elas com acesso a coisas que a gente não tinha. Então, era muito mais fácil, vamos dizer assim, para minha mãe me controlar, do que eu controlar o que elas estão vendo a todo momento. Então, para mim, presença. Qual passa a ser a minha prioridade? Diálogo e presença em casa. Eu ainda acredito que qualidade de relação com os filhos é melhor que quantidade, mas a quantidade é muito importante também. Não adianta eu estar em casa o dia inteiro e não estar nem aí. Né? Então, assim, quando eu tenho que estar. Eu tenho que saber aonde foi, eu tenho que saber quando volta, com quem vai. Eu ainda brinco porque eu sou muito dura, às vezes, com elas, no sentido de criar meninas de valor para a vida delas. Então, tem coisas que eu falo, é tempo. Dentro da minha prioridade, eu hoje sou mãe. Então, quando as pessoas perguntam o que você, eu falo, eu sou mãe e profissional. Então, eu sou executiva hoje depois de ser mãe, porque é uma responsabilidade que eu pedi. E são 2 empresas importantíssimas, né? Importantíssimas, com raciocínios diferentes, objetivos diferentes e personalidades diferentes. Então, como que a gente vai deixando cada um ser o que é, controlando
o incontrolável e ao mesmo tempo trabalhando. Porque quando eu estou trabalhando e estou feliz, eu chego em casa feliz. Entendeu? Tem dia que às vezes eu chego em casa e eu tenho que trabalhar bastante, tem dia que é difícil. E hoje, a Maria Eduarda já tem 15 e a Maju tem 13. Quando elas chegam, elas percebem, mamãe, tá tudo bem? E me beija, e tá tudo bem aí, precisa de alguma coisa. Então, não é, você tá trabalhando de novo, porque eu tô feliz. Agora, eu tive períodos em trabalho que eu tava infeliz. E aí você carrega isso para dentro de casa também. Por isso que eu acho que é maturidade. Nossa, eu me vi no super, final. né? A gente trocou muito disso. E exatamente, e eu lembro você muitas vezes na sua troca assim comigo, né? Falava assim, um lar feliz é quando uma mãe está feliz. Porque eu cheguei para você nesse momento em que você queria algo mais. Eu queria algo mais e eu já tinha 4 crianças. Então todo mundo falava assim, que loucura, você já tem 4 crianças. Como você quer algo mais? Porque as pessoas, elas precisam entender, acho que muitas mães agora já entendem, que elas podem sim trilhar o seu caminho profissional com muita alegria e não vai deixar de ser mãe e viver a maternidade, né? E eu sou realmente quem me acompanha, e você também sabe que muitas vezes, Bia, vamos fazer tal hora porque eu tô terminando de faxinar a casa. Eu tenho que entregar o almoço, eu tenho que fazer aquilo. E eu sou realmente isso. Hoje, né, eu me vejo muito mais segura como mulher, muito mais realizada. E você passa isso para eles. E assim, muito mais sobrecarregada, com certeza. Sem dúvida. Então, eu tô aqui e demorei para realmente minha cabeça entender que eu estou em São Paulo, as crianças estão em Curitiba e a vida vai seguir lá em Curitiba. São 4 empresas, né? Mas graças a Deus que a gente tem um super diretor, um CEO, Eduardo, né? Que super me dá esse apoio. Que também é fundamental. Que é fundamental. Né? Falar, todo homem de sucesso tem uma mulher por trás, e vice-versa. É vice-versa. Porque senão assim, a conexão é maior. Né? O Edu também te admira. Muito, e você admira. Muito. Isso faz parte. Isso faz parte. O mulher fica por último. Né? O esposa, ele vem depois. Com todo o amor, amo meu marido, tá? Mas assim, entre ele e as minhas filhas, eu vou atendê-las primeiro. E às vezes você fala, poxa vida, né? Mas ao mesmo tempo atende, porque se ela pedir ele atender, eu também vou ter que entender. Com certeza. Então, em que momento eu sou esposa e tem que ser, não é que vou me arrumar para sair, não necessariamente isso. Mas depois que eles dormem, vamos bater um papo, tô cansada, mas vamos sentar, bater papo, falar do dia, ou como foi o seu dia. A gente cria um hábito de perguntar. Rola, né? Que muitas vezes, infelizmente, acaba não rolando esse diálogo que a gente queria, mas entendem, porque a gente realmente tá tão vivendo a vida em conjunto que a pessoa super entende que é o momento seu de chegar e importante, captar, né? Não é fácil. Tá? Não é que eu vivo num mundo paralelo de morangos, e o marido é maravilhoso, filhas. Assim, é realidade. É uma empresa de tem verdade, dia que é duro, né? Com altos e baixos. Escovar o dente todo dia não é fácil. Tem dia que ele tá azedo, tem dia que você tá azeda. Então, eu acho que é o conjunto. É igual o trabalho. Lógico que com um amor diferente, são amores diferentes. Acho que a gente tem que fazer tudo apaixonado. Mas uma coisa é a paixão pelo trabalho, o amor pelo que você faz e família. Então, acho que são um universo paralelo. Eu ia até te perguntar, assim, se fosse para você hoje classificar, você falou uma coisa muito importante, né? Primeiro, família, trabalho e realização. Como seria a pirâmide da Bianca? Pirâmide, a família base. Base. Então, eu também sou dessa da base. Base, a minha mãe é a minha base hoje, o meu pai já tá do outro lado do espelho. Então, vou valsar com ele em outra ocasião. Hoje, a minha mãe, ela é a base. Eu tenho uma irmã, eu sou super... Vamos aproveitar e mandar um beijão pra Dani. Dani, te amo, neguinha. Amamos você. E Kleber, né? Que senão o Kleber vai ficar com ciúmes. O Saib, eu chamo ele de Saib, é um irmão também na vida. Então, são pessoas que eu amo. Mas minha mãe e minha irmã são a minha base, meu marido chega, eu tenho meu sobrinho, minhas filhas, meu cunhado. Então, tudo isso é uma grande referência. Meu sogro, minha sogra, né? Porque é a família, é o dia a dia. É o dia a dia. Se um não tá bem, reflete no outro. Reflete, respinga, não assim tem como o valor de um, o critério do outro, a seriedade. Então, tudo isso para mim é base. E em cima disso você vai construindo. Então, poxa, depois da família, tem o trabalho e os amigos do trabalho. Né? Eu sempre gostei muito de gente, sempre gostei de formar gente. Então, eu tenho pessoas que eu ajudei a formar, assim como tenho antigos chefes e pessoas que me formaram, e com quem eu tenho uma relação. Olha aqui, ó, o exemplo aqui, olha. Não é? Eu sou sua filhota aqui, ó. Não é tudo isso. Eu já estava pronta, já estava na adolescência ali, só dei um empurrãozinho para a faculdade. Coisa simples.
Mas quando você fala isso, e outro dia eu vi uma reportagem, um vídeo de uma moça falando que pessoas que têm o privilégio de transformar amigos de trabalho em amigos são mais felizes. Porque a relação do trabalho, e eu falava muito isso enquanto estava... Né, eu convivo muito mais com o pessoal do trabalho do que com família. Antes da pandemia. Né, o pós-pandemia, você tem toda uma mudança de hábitos, você tem pessoas trabalhando em casa, para o bem e para o mal, mas você consegue estar muito mais presente. Mas eu convivia muito mais tempo com as pessoas do trabalho. Então, se eu não crio afinidades, amizades, pessoas com quem eu converso, e eu tenho até hoje. Então, eu vou almoçar com um ex-funcionário, eu vou almoçar com pessoas que trabalharam comigo, eu vou almoçar com chefes queridos que eu tenho uma admiração por duas pessoas, que André Guerreiro, Pedro Garcia, assim, fantásticos. Depois ainda encontrei o Silvio e o Reginaldo, agora na Matos. Mas são pessoas que agregam também como pessoas, entendeu? Eu acho que isso que dá o brilho do trabalho, do profissional. Amigos também são outra base. Então, tem uma hora que para mim ela é reta. Eu tenho família, depois ela tem um... E aqui em cima são pessoas que você vai conhecendo na jornada, que ou elas vão descer na sua pirâmide, ou vão passar. Exatamente. Né? Assim, eu tenho pessoas que passaram na minha vida que me fizeram mal de alguma maneira, mas que também te ensinaram. Mas me ajudaram a aprender. Exatamente. Né? E tenho pessoas que passam e me iluminam, falam, quero chegar lá. Então, tem todo tipo de pessoa. E esse olhar, até mesmo eu admiro muito os concorrentes. Eu quero ter concorrentes. Porque te faz também crescer muito, claro, né? Te tira da zona de conforto. Tira da zona de conforto. E você, quando você vê assim, um desafio, né? Caramba, a gente olha, mas tá, isso é minha essência, pô, isso é legal. Não pensei disso, não pensei nessa forma. Mas isso cria um comparativo, como tudo na vida, né? Sim. Bem, agora eu quero entrar com você num dado, assim, que a gente vê muito essa mudança, que as marcas olham muito mais, estão começando a olhar, né? Com mais atenção para autocuidado e espiritualidade. Né? Acredito que muito dessa estrutura aqui balançou bastante na pandemia. Sim. Você, o que você, com essa sua análise, consegue entender como que vai ficar o nosso mercado daqui uns 2, 3 anos com esse movimento? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem só resgatando um pouco o que a gente falou, a gente vem de um mundo analógico, onde marcas determinavam algumas coisas e a gente seguia. E hoje você tem um outro universo, para mim, pendular, de que hoje as pessoas definem o que querem e as marcas correm atrás. Algumas marcas, quando estão olhando a tendência, trazem antes. Então, você tem um match ali de, poxa, é aquilo que eu queria. O que eu não vejo as marcas fazendo, deixando de olhar o consumidor o tempo inteiro. Então, esse frescor, essa agilidade de para onde ir, as grandes marcas têm que fazer sem parar. Entendeu? Certeza. Quando você falou, até do exemplo que você falou da Tiffany's, ela saiu da caixa, porque o tempo ela vai continuar sendo uma grande joia, mas ela tem que ter uma preocupação muito grande enquanto marca e enquanto reputação. Porque a conexão do consumidor com as marcas é cada vez maior. E eu não vejo uma tendência diferente. Tá? Eu vejo tanto marcas globais tendo que... Coca-Cola, Tiffany, Louis Vuitton, todas elas. A Louis Vuitton passou a querer entrar no mundo de esporte. Por quê? Eu acho que tem um olhar de renovação de público e tem um olhar de conexão. Entendeu? Porque marcas surgem o tempo inteiro. A cada 10 startups, 2 vão funcionar e podem virar um monstro e engolir outras que já existem. Então, eu acho que as grandes marcas e qualquer marca, elas não existe uma zona de conforto. Nem para a Coca-Cola. Tá? Porque ela luta contra a parte de saúde. Mas ela criou um arsenal de reputação tão importante que ela nunca vendeu o refrigerante. Ela vende a sensação. É verdade. Ela sempre vendeu a experiência. Né? E tem outras marcas que estão agora tangibilizando a experiência. Então, é a Tiffany com isso, é quando você pega uma Thaísa que é patrocinada pela Louis Vuitton, é quando eles começam a entrar no mundo de esporte. Né? Eu falo muito de esporte porque a gente acaba discutindo até muito isso. Você vê o surf, que o surf foi. Né? De novo, a gente tem um olhar Brasil e um olhar mundo. O brasileiro, ele continua sendo um perfil que ama ídolos. Tá? Então, você tem o surf carregado por ele, como você tinha o tênis, que teve um grande avanço com o Guga, e todo mundo tem a referência do Guga, mas a audiência do esporte não refletia tanto isso. Agora, a audiência do tênis passa a voltar, porque existe um outro ídolo, outra pessoa que eu me assemelho. E aí a gente cruza com a parte de influenciador. Porque a marca, ela tem que ter um influenciador. Assim, nós somos influenciadores. Você é uma mega influenciadora, diferente.
eu sou uma influenciadora das minhas filhas, ou de alguém que trabalhe comigo, ou eu influencio a opinião da minha irmã. Então, de alguma maneira, todos somos influenciadores. É que agora, de novo, no pêndulo, tudo depende de um influenciador. E aí o olhar de que a marca não pode estar só com um grande influenciador, ela tem que ir para o micro também, porque ela tem que conversar comigo, naquilo que você falou de autenticidade. Então, em resumo, quando a gente fala as marcas daqui 2, 3 anos, conexão e experiência. De novo, eu acho que a gente está num extremo, tá? Uma hora as pessoas cansam. Você cansa de ter experiência o tempo inteiro, né? Mas, poxa, se tem uma marca que eu gosto e ela me traz uma outra coisa, eu não tenho dúvida que me fideliza pelo menos por mais um tempo. Ela me traz um benefício. Acho que a marca vai além do produto. É o benefício. Super me respondeu a minha pergunta. Foi uma aula, né? Ainda bem que está gravado aqui. Mas, assim, eu sinto um movimento de autocuidado e de espiritualidade. Sim. Você acredita que isso acaba se sustentando e acaba vindo aí como uma marca também ter isso como... Ou seja, vai virar o protocolo, ali. Assim, de propósito? Eu acho que... Difícil responder, Fran. A pandemia, eu acho que ela trouxe um outro olhar, que é o que a gente até já comentou sobre isso. Ao mesmo tempo, você tem uma quebra muito grande de gerações. Então, você tinha os millennials, que sou eu, que tinha esse olhar workaholic, você tem que trabalhar muito e você tem que aguentar mais coisas. E aí a gente quebrou para uma geração que veio livre e ela não aceita nada disso. Então, essa disrupção também causa esse caos. Pandemia, ela fez mal para todo mundo em todo o mundo, né? Então, esse olhar de wellness eu acho que é um chamado de atenção de que existe algo fora do trabalho, família. Todos têm que se cuidar. Então, eu acho que isso não morre. A intensidade com que isso é falado, trabalhado e imposto, eu acho que, de novo, num movimento pendular, ela deve se equilibrar. Isso na minha visão. As pessoas vão deixar de se cuidar mais? Não. Mas talvez elas tenham extremamente importante isso. Aí, ok, acaba, eu vou para um outro patamar, mas eu não volto mais para o patamar que eu estava. Então, o homem se cuidar, que antigamente era hoje em dia ele se cuida e é incentivado a se cuidar. Então, todas as trends, eu acho que elas começam com, principalmente hoje, que é tudo, o digital, ele impulsiona tudo. Então, você é assolado por qualquer coisa. A influência que esse universo digital tem nas nossas vidas é muito grande. Então, você quer tudo. Você olha um post ou um artigo da Kudali, por exemplo, que você adora. Puxa, que bacana. Eu sou assolada por outras. Então, naquele momento, eu começo a querer tudo. Não, mas será que esse é melhor que esse? Não, mas será que... Não. Aí eu volto para Kudali e falo assim, ok, mas eu já estou consumindo um pouco mais. Porque antes eu passava só um creme aqui, agora eu já quero uma coisa um pouco melhor, porque eu estou vendo as pessoas fazerem. Porque daí eu sigo uma influenciadora. E aí vem 35 influenciadoras de moda ou de pele para mim. Então, a gente mesmo, sem perceber, nós passamos por esse movimento de... Aí uma hora você fala, ok. Porque a gente vê que realmente a essência... Isso. Aí te traz um novo input. Eu vou pegar esse gancho que eu achei formidável, por exemplo, do cosméticos, né? Então, você realmente é assolado por N's, né? Porque isso aqui tudo escuta e vê o que você faz, fica lá os fragmentos. Realmente, eu fiz uma pesquisa de creme para os olhos. Eu vou receber uma enxurrada de creme para os olhos. Por mais que às vezes eu já consumi aqui e gostei, eu vou olhar outra marca, quero usar, mas isso aqui não me atendeu. Eu vou voltar para isso aqui, mas meu cria uma fidelidade a mais aqui agora. Sem dúvida. E aí fico. Sim. E aí, quando você começa realmente a falar disso, você fala com uma verdade a mais, assim, parece que isso é entregar, a entrega é maior. Sem dúvida. E aí o cuidado do produto e da marca tem que continuar. Aí eu vou falar uma outra experiência, que nós estamos na onda do café com Deus Pai, né? Das mulheres de manhã fazendo a sua devocional, que é um movimento que eu já fazia com a minha família, né? Assim, com as crianças. E aí eu vi uma enxurrada de mulheres no café, mostrando seu café da manhã, fazendo sua devocional. Aí pode até ser que a gente ganhe um movimento do que é da moda, mas que bom que estão consumindo uma moda positiva, né? É o despertar. É o despertar positivo. Que mesmo que aquelas não venham fazer sempre, mas elas tiveram contato com aquilo que é importante. Então, olha como é muito louco esse mundo digital. Ao mesmo tempo que pode entregar coisas ruins e você mudar a cabecinha, mas como
realmente que seja essa enxurrada cada vez mais Não do tenho bem dúvida, dessa experiência, né? Que é o cara que vai lá se matricula na academia porque quer fazer uma yoga diferente. Hot yoga, por exemplo. Então, de novo, a gente volta para o universo de experiências. Então, são marcas, produtos... É o tempo todo, né? O tempo inteiro. Então, assim, alguns vão se sustentar, outros não. Porque a soberba tem uma hora que cansa. E aí, eu acho que o mais difícil de consumidores e de empresas para frente é o ponto de equilíbrio. Em tudo. É. E esse movimento até, vocês com certeza devem analisar essa plataforma é legal, você se expor mais. Mas agora eu já enxergo que o Instagram vem muito com essa parte de venda, né? É a experiência Também. atrelada a uma venda. Sim. Que antes não era. Para mim era só antes um álbum, né? Com fotos bonitas, tudo. É o comportamento... E como que você, com essa análise, enxerga como o nosso mercado daqui uns 2, 3 anos pode estar mais... louco ainda, ou você acha que cria uma estabilidade porque vem aí das nossas filhas, né? Vem agora essa fase do inteligência artificial, saber perguntar. Você acha assim que os nossos filhos vão vir mais calminhos no sentido de consumo disso, ou não, cada vez mais acelerados? Eu acho que vai ser um consumo diferente. Mas continua ainda Continua, isso para mim não tem volta. Talvez o ponto de equilíbrio, porque vão começar a surgir mais doenças, as pessoas vão ficar mais insanas, precisando mais de saúde mental, que acaba se cruzando com a espiritual. Você tem que entender que tem algo além, ou algo tem que te inspirar, porque só isso aqui, você morre. Então, enfim, quando você fala das nossas filhas e filhos, eu torço tenho fé que e trabalho para que eles tenham uma vida um pouco melhor, dentro de um equilíbrio que não é o nosso equilíbrio de hoje. É um outro equilíbrio. É um equilíbrio onde isso é natural. A minha geração viu fita cassete, sei que é piegas falar, né? Piegas. Mas ela viu a fita cassete e hoje vive num mundo de Instagram, TikTok e outras redes sociais. Então, a gente tem um poder de absorção dentro da nossa geração milênio que as minhas filhas não têm. Elas já nasceram nativas digitais. Existe a transformação nativa digital. Então, eu sou da época que assistia um desenho chamado Jetsons, que era um desenho futurista. Nossa, tem uma esteira dentro da casa, a pessoa... Eu não sei quem foi, deve ter sido um espírito mais avançado que veio naquela parte para criar algo que ia ser o futuro, porque a gente vive os Jetsons hoje. Lá tinha celular. Então, tinham coisas que eram tão... A inteligência artificial vai trazer um outro universo. Né? Vai ter alguém fazendo compra para elas, vai entregar com drone pessoal na casa dela, vão ter carros no ar. Não tenho dúvida que isso vai para esse caminho. Mas aqui eu acho que vai estar mais saudável do que a geração do meio. A geração Z é uma geração e olha a nossa mais responsabilidade, né? Não tenha dúvida. Muito grande. Porque ou você entra em pânico, ou você tenta equilibrar e fala, você tem isso, mas eu tô aqui. Mas mãe, o meu amiguinho, o universo tá assim, babá. Esse filtro muito inteligente e o tempo todo nosso. O tempo todo que eu brinco assim, mamãe, eu não deixava as minhas filhas fazerem unha, enquanto não ficassem mocinhas. Vai mudar a vida delas? Não. Tem amigas que fazem unha desde os 3 anos, vão ser a mesma coisa. Mas eu queria criar conceitos de conquistas. E algumas conquistas você leva tempo. Então, é o meu jeito de pensar. Vai mudar? Não, mas... eu estou tentando plantar ali alguma coisa de vai ter que se frustrar, não é tudo que você vai ter a todo momento, a vida não é rosa, né? Não é o que você assiste. Quando elas se sentirem frustradas, pode ligar lá para nós, que vão ser 4 crianças trocando experiências de frustração, porque eu acho que essencial ter frustração essencial para a vida. Senão você não tem evolui. Como. Não tem como. Mas aí você volta na marca. Só que elas consomem marcas o tempo inteiro. Dentro de tudo isso que a gente está falando. Verdade. Então, assim, eu não deixava minha filha fazer unha. Não, mas ela já sabe que tem a Risqué, já sabe que tem a OP. Ela já sabe marcas diversas. A minha filha fala de bolsas. Eu falo, gente, eu não sabia nem que existia marca. Então, você vê, a marca está conectada com as gerações. O tempo todo. Então, é uma conexão eterna, gente, de filho, profissional, marca, como fazer, a experiência que cria para quem? Para a filha dessa que vai falar para a mãe comprar, e aí a mãe conhece um outro produto que não conhecia e compra também.
entendeu? Então, a Lorena troca às intenso. vezes até receita comigo. Mamãe, vamos fazer tudo, né? O tempo todo eles estão sendo bombardeados. De informação. E aí tá, você não tem como você falar assim, vai ficar longe disso daqui, porque ela vai pra escola, vai ficar um tempo, ainda mais meus filhos que ficam integral, eles vão saber para um amigo, ou então uma palestra que vai mostrar algo que eles vão falar, pô, mas tem isso. É tudo. Realmente, gente, é um equilíbrio de pratos. Eu acho que o que não pode perder é uma mente tranquila, um coração. É sorriso, acho que isso. Alegria de viver mesmo. É alegria de viver. Eu acho. E a gente trazer sempre essa consciência de essência, família, né, de propósitos e princípios, que a gente tem aí uma jornadinha mais tranquila. Entre tantas coisas. Nós já estamos no final do nosso podcast. Ai, pena, que delícia. Mas sempre no final a gente faz uma pergunta que, entre tantas coisas em que você já viveu, o que você poderia deixar de mensagem para nós? Ai, difícil, Fran. Acho que mensagem é verdade sempre. Eu sempre fui muito transparente. A transparência, ela é boa e ruim em alguns momentos. Mas acho que se fosse de mensagem não perca a sua essência. Porque hoje acho que uma das coisas mais difíceis é você poder ser quem é. Porque o julgamento é muito forte, muito amplo. Então não é que alguém não gosta, é que alguém odeia. Não é que alguém gosta, alguém ama. Então esse extremo que a gente vive de wellness, de política, de que as marcas, tudo é muito extremado. Eu acho que o que eu diria é se conheça e lute para continuar sendo quem você é. Porque vão vir coisas no caminho, mas acho que a essência da gente é o legado que você deixa. E por isso que você mora realmente num lugar muito especial no meu coração. Você sabe a transformação, a contribuição que você gerou dentro de mim, e principalmente em somar numa parte em que eu falava assim, aquela preocupação, né? Eu vou fazer, Bia, mas o que os outros vão achar? Como os outros vão ver? Porque eu quero que as pessoas entendam que assim, assado. Gente, a gente não tem controle, do que as pessoas vão achar, de como as pessoas vão receber. Às vezes você está dando um buquê de flores, elas não estão vendo flores. E aí você não tem esse controle. Né? Então, mas aí o que importa nisso tudo, e foi uma terapia muito boa com você, é de que, Fran, faça o seu melhor, entregue o seu melhor. A pessoa certa vai receber. E quem não tiver que receber, a gente simplesmente tira. Gente, se for olhar, Jesus não agradou a todos. Não agradou a todos mesmo. Quem sou eu? Né? Exato. E aí quando a gente troca isso e vira um mantra, a gente cria uma força que hoje, logicamente que eu tenho os meus cuidados, mas eu venho para gravar, eu venho para falar sem a menor preocupação dessa coisa assim, eu tenho que agradar, eu tenho que ser certo. Não, mas o que vão achar? Porque é uma essência com muita respeito. É isso. E aí o negócio flui, o negócio vai. Não né? É que vai ficar super fácil, não mas vai. Você sofre menos. Assim, eu penso comigo, eu tenho que ter um respeito pela minha imagem e pelos meus. Isso. E logicamente que eu vou fazer uma melhor entrega dentro da minha essência. E quem receber vão ser as pessoas que vão ser impactadas positivamente e que vão querer. E aí o negócio vai fluindo com uma tranquilidade. E você faz muito parte disso. E você sabe que eu acho... Você é uma mulher mega virtuosa. E quem sempre está nas reuniões comigo, escuta muito o seu nome. Que essa é uma melhor propaganda ainda, né? Essa é a melhor influência. O legado que a gente carrega é o legado isso. Que a ser gente bem carrega. lembrado. Então eu quero te agradecer e fico muito feliz em poder contar um pouco da sua história, dessa super mulher, mãe das Marias, lindas. Vocês têm uma mãe, 10. Você movimenta a rede social? Não movimenta? Movimento muito pouco. Eu sou passiva. E, então, vamos fazer com que essa rede comece a ser ativada, por favor? Vou tentar. Você trabalhou isso em mim. Mas você tem o dom, eu não. Eu gosto de falar, Mas conversar. você tá lá no... Como que as pessoas fazem para te procurar, querer as marcas? Você hoje quer passar o da... Tem a Matos, da pode Matos, me procurar no LinkedIn. Você tá lá como Bianca Maxudi. Soletra aí o Bianca Maxudi para quem estiver dirigindo. Eu, na verdade, sou Bianca Maxudi Castanheira, para o marido não ficar chateado. E Castanheira com muito prazer, mas dentro do mercado eu comecei Maxudi, então eu ainda carrego muito mais o nome Maxudi. MAKSUD. Show. Olha, tem presentinho dos nossos parceiros. E eu ainda falei da Codali hoje, gente. Eles são super presentes. Obrigada.
E também Adoro. fazer um agradecimento especial aqui pro pessoal. Gente, esse produtinho veio especialmente do escritório de São Paulo. Nossa, daqui. sensacional. Eles estão sempre presentes com a gente. Use, desfrute, marca lá a gente, que a gente vai ficar super feliz. E além de Caudalie, que é um super parceiro nosso, tem o Coia também, que sempre me recebe formidavelmente aqui em São Paulo. Muito obrigada. E isso, gente, se vocês não me seguem ainda no Spotify, no YouTube, segue lá, faça com que essa roda do bem cresça cada vez mais e mais. E eu vou ficando por aqui nessa cidade que eu amo. E um beijo, até mais.